Shalom, Igreja do Avivamento! Muito boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente nesse dia 28 de janeiro. Nós estivemos na semana passada participando do jejum na Igreja Eterna Aliança, de segunda até sexta-feira, na verdade até sábado, né, pela manhã, nós estivemos participando de estudos bíblicos, foi muito positivo. Se você não participou e deseja os links, escreva aqui nos comentários que nós faremos chegar até você os links, porque nós transmitimos o ensino em links fechados para o corpo ministerial e para os membros da Igreja Eterna Aliança, amém? Mas foi muito positivo e nós estamos agora com as nossas baterias recarregadas para iniciarmos esse ano de 2025, amém? Por falar em novidade, hoje nós estamos iniciando um momento novo na nossa série de estudos bíblicos. Tivemos estudos a respeito do Espírito Santo, a respeito da doutrina do Senhor Jesus, a respeito de parábolas, e hoje iniciaremos uma série de estudos voltadas para a missão do Senhor Jesus. Amém? Então, antes, né, de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar você a deixar aqui embaixo o seu like, a inscrever-se no canal, a compartilhar esse link com missionários, com evangelistas, pastores, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, porque nós vamos aprender um assunto muito importante dentro da vontade do nosso Deus, dentro da vontade do nosso Senhor Jesus. O grupo de missões é um assunto muito importante dentro do Novo Testamento e a gente vai começar a ver esse assunto hoje, amém? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar e para nós orarmos, eu gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 147, onde existe um versículo que fala indiretamente sobre missões, que mostra essa característica missionária do nosso Deus, né? Na verdade, existem 3 salmos que falam sobre ordens de Deus, né? O Salmo 91, que todos nós conhecemos muito bem, né? No versículo 11, diz que Deus dará ordens aos anjos dele ao nosso respeito para nos guardar. Então, quando Deus dá uma ordem para o anjo passa a ter o quê? Uma missão. Né? Lá no Salmo 103, que fala, né, bendize a minha alma ao Senhor, também fala que o nosso Deus, ele dá ordem aos anjos para que eles executem e obedeçam a palavra. Então, é uma missão que Deus dá. E aqui no Salmo 147, que eu convidei você para abrir, Salmo 147, versículo 15. O nosso Deus traz agora a ordem à terra. A gente viu 2 salmos que falam da ordem de Deus aos anjos. Então, Deus é um Deus missionário, ele dá missões para os anjos no céu, mas ele também dá ordens, ele dá missões para os homens na terra. Então, vamos ler esse versículo, Salmo 147, versículo 15, diz assim: ele envia suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente, aleluia. Então você vê que a missão de Deus para a terra está relacionada à palavra dele. Ele tem algo a transmitir, ele tem uma informação a transmitir, e essa informação vai correr velozmente, amém? Então a missão é de Deus, não é nossa. E eu quero convidar você a orar comigo antes de nós iniciarmos. Vou colocar aqui o compartilhamento de tela, vamos ver se vai dar certo, né? Às vezes cai a transmissão quando a gente faz isso, mas em nome de Jesus, opa,
Eu vou tentar. Aê, deu certo, que coisa boa, né? Glória a Deus. Então agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor e vamos orar também pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença para te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela salvação, te agradecemos porque o Senhor nos chamou, ó Pai, e o Teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e estamos aqui. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe essa nova etapa, esses novos episódios de ensino a respeito de missões, que o Senhor mesmo trará para nós. Que o nosso entendimento esteja aberto, que todo tipo de preconceito caia por terra, em nome de Jesus, que nós tenhamos os olhos do nosso espírito, do nosso entendimento abertos, os nossos ouvidos abertos, para entendermos, ó Pai, qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós, especificamente com relação às Suas missões. Usa-nos, ó Deus, em missões. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém e amém, e graças a Deus. É possível, queridos, que a imagem da nossa transmissão esteja picotada, mas o importante é nós ouvirmos bem a mensagem, ok? Como vocês viram, né, o título da série que nós vamos estudar a partir de agora é a série A Missão do Senhor Jesus. Nós estudamos a doutrina, estudamos as parábolas, e agora eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1, você vai se lembrar que, quando nós estudamos a doutrina do Senhor Jesus, nós começamos pelo capítulo 5 de Mateus e fomos até o finalzinho do capítulo 9. Depois disso, a gente fez um pulo, né? Nós demos um salto para o capítulo 13 e começamos a estudar as parábolas em ordem cronológica, com a intenção de consolidar a doutrina do Senhor Jesus, não é? Mas a gente sempre repete isso. O Senhor Jesus ensina a sua doutrina, depois ele ensina a sua missão, em terceiro lugar ele ensina as suas parábolas, em quarto lugar ele ensina a respeito da igreja, que será a nossa próxima série, né, a igreja, e a quinta parábola, o quinto grupo, né, da série será o grupo de escatologia, né, o propósito de todas as coisas. Nós estamos, então, no terceiro degrau dos assuntos que são tratados no Evangelho escrito por Mateus. Todos esses ensinos ficarão dentro de uma pasta na playlist do canal do YouTube da Igreja Eterna Aliança. E você poderá, ao longo, né, de todo esse processo, rever os ensinos, tanto da doutrina quanto das parábolas, que já estão completos, assim como no final dessa série você poderá assistir a série completa na pasta da missão do Senhor Jesus, na playlist da Igreja Eterna Aliança. Amém? Por isso que eu falei que é importante você compartilhar o link com missionários, com evangelistas, independente de ser da nossa igreja ou não, se você sabe que é uma pessoa que está presente nesse ofício dentro da igreja, é um assunto importantíssimo para a gente fazer a missão da forma correta. Amém? Muito bem. No último culto que nós tivemos, né, de ensino bíblico, nós estudamos a última parábola, que foi a parábola dos bodes e das ovelhas, né? O assunto dessa parábola foi o juízo final. Nós vimos que é uma palavra profética, uma fala profética de algo que ainda
vai acontecer. E nesse episódio, né, do juízo, que seria a sentença final, o Senhor Jesus demonstra um equilíbrio e demonstra também justiça na distribuição de benefícios, com recompensas, tanto para o mal quanto para o bem praticado, né? Então, a recompensa do mal e da desobediência praticada será pública, assim como a recompensa do bem praticado também será pública. A recompensa do mal é a condenação, a recompensa do bem será galardão, né? E as últimas palavras do ensino de parábolas do Senhor Jesus assumem que aqueles que realizam o mal, e como a gente foi vendo, né, ao longo de todas as parábolas, o que é o mal? O mal é deixar de fazer, o mal é se omitir, né? Quem deixa de fazer, quem se omite, colhe o mal, da mesma forma que aqueles que plantam o bem também colherão o bem. Amém? Muito bem. Agora eu gostaria de fazer a leitura desse primeiro trecho do Evangelho escrito por Mateus, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, e nós vamos estudar hoje esse trecho, e assim sucessivamente estudaremos os trechos completos até o final do capítulo 12. A partir do capítulo 13, como eu disse, começam os sermões sobre parábolas, e nós já estudamos as parábolas, ok? Então vamos fazer a leitura? A epígrafe desse texto é a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Este relato também está presente em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19, e também está presente em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 16. Vamos fazer a leitura? Então, a partir do versículo 1, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Muito bem, nós percebemos aqui que o texto traz o nome dos discípulos e traz também poderes que foram atribuídos a eles. Como eu já falei anteriormente, nós vimos as últimas duas séries, a forma como o Senhor Jesus interpreta a lei e como ele apresenta o reino de Deus nas suas parábolas, que ele faz analogias, essas analogias revelam a sua forma de pensar, que foi assim o assunto principal que a gente estudou, como um homem cheio do Espírito Santo interpreta a palavra, como um homem cheio do Espírito Santo pensa sobre o reino, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a relação deste humano com Deus, não é? Então, nós vimos tudo isso. Já lá de trás, né, quando nós estudamos o Espírito Santo, a gente culminou o ensino do Espírito Santo com a doutrina do Senhor Jesus, que nada mais é a forma como uma pessoa cheia do Espírito Santo interpreta a palavra. Porque a interpretação de Jesus da lei é diferente da interpretação dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres judeus daquela época. E de hoje também, né? Porque o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo continua nos enchendo, especialmente após o sacrifício do Senhor Jesus. Ele compra
vida para nós, e ele nos compra o direito de sermos cheios também do Espírito Santo. Não é? Então, assim como o Senhor Jesus interpretou corretamente, corrigiu distorções de interpretação doutrinária da lei, ele também, por meio do Espírito Santo, nos faz interpretar a lei de forma correta. Então, quem é que interpreta a lei de forma correta? Quem está cheio do Espírito Santo. E a gente viu todo o raciocínio do Senhor, que não é um raciocínio de preconceito, não é um raciocínio de exclusão, e a gente vai ver tudo isso agora sendo aplicado na missão do Senhor Jesus, né? Então, como eu disse, a gente vai estudar o capítulo 10, 11 e 12 do Evangelho escrito por Mateus. Evidentemente que também faremos menção de outros textos, a gente não vai usar somente o Evangelho escrito por Mateus, mas especialmente a gente vai embasar a ordem do estudo a partir do Evangelho escrito por Mateus. Muito bem. A epígrafe, né, o título do texto é o chamado dos 12 apóstolos de Cristo, em algumas Bíblias. Né? Nessa que eu estou lendo aqui, que é uma ARA, né, Almeida, revista e atualizada, ela está escrito apenas a escolha dos 12 apóstolos, ponto, os seus nomes, ponto. Aqui, nessa outra Bíblia que eu peguei, a epígrafe está o chamado dos 12 apóstolos de Cristo. Tanto uma epígrafe quanto a outra estão corretas, porque nós já aprendemos que a epígrafe não faz parte dos textos. Os textos, eles não foram escritos, subdivididos por capítulos, por versículos. Inclusive, agora no sermão, né, no jejum que nós tivemos nessa última semana, no sermão de quinta-feira, quando o apóstolo Alberto Pires trouxe ensinos para nós, ele mencionou isso, né, que esta subdivisão em capítulos e versículos, ela foi feita pelo homem para facilitar a memorização, para facilitar a localização dos textos na Bíblia. Okay? Então, a gente não pode tomar como sagrados, digamos assim, as epígrafes, ou a divisão, né, numérica dos capítulos e versículos. Né? O conteúdo sagrado é a mensagem. Então, a gente viu assim, o texto começou dizendo, tendo chamado os seus 12. Então, a gente vai estudar nesse primeiro momento, palavra por palavra desse primeiro versículo, para a gente ter uma interpretação máxima. Óbvio que não é esgotante, né? É impossível esgotar a palavra de Deus, mas nós teremos uma boa profundidade sobre o que cada palavra quer dizer. Não é? Então, o chamado tem uma palavra aqui que está na língua grega como proskaleomai, que eu coloquei aí na tela para vocês. Proskaleomai tem o sentido de convocação para uma missão. Então, essa palavra chamado, ela, na língua portuguesa, ela tem muitos significados, mas a palavra proskaleomai, ela tem o sentido de convocação para uma missão. Então, tendo convocado para uma missão os seus 12, é assim que fica a tradução, mais próxima do original. E aí, você pode se lembrar dessa palavra chamado em outros textos, e eu coloquei um texto aqui que a gente estudou recentemente como exemplo. Lá no capítulo 22 de Mateus, nós estudamos a respeito da parábola das bodas do cordeiro. E nós vimos lá na parábola das bodas, onde muitos são chamados para celebrar a vitória de Cristo na festa da união dele com a sua noiva. Então, é esse o sentido da parábola das bodas, e ela termina dizendo assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Lá em Mateus capítulo 22, né, no versículo 14, onde fala isso que eu acabei de citar, os chamados, a palavra é kletos, não é proskaleomai.
é outra palavra que também é traduzida como chamado para a língua portuguesa, mas ela traz o sentido de convidados. Então, muitos são chamados, mais próximo do original muitos são convidados e poucos são escolhidos. Essa palavra escolhidos é eclectos, de onde vem a palavra eleito ou selecionado na língua portuguesa. Então, traz o sentido de que muitos são convidados para as bodas, mas poucos são eleitos para participar das bodas. E o que faz a pessoa ser escolhida para participar das bodas, a gente viu quando estudamos as parábolas, é a vestimenta. Que entrou um homem ali naquela boda, né, na festa, ele entrou, e aí o dono da festa fala, amigo, como você entrou aqui? Você não está com a roupa adequada. E a gente viu que a roupa adequada é estar revestido de Cristo, é estar vestido com o sangue do Senhor Jesus, é estar vestido pelo Cristo e de Cristo. Então, é uma capa, né? Que é o que o Senhor coloca sobre nós, que é o texto, que é o tecido que a gente tem estudado, né? A gente viu que a palavra texto vem da palavra latina tecido. Texto é uma palavra latina que o significado, né, na língua portuguesa significa tecido, e o texto de Jesus é um tecido sem emendas, é um tecido contínuo, forte, como a rocha, que é a palavra, que também representa a palavra. Então, este texto, esta palavra, é o nosso alicerce, o texto nos cobre com o Senhor Jesus nos revestindo para sermos capazes, para estarmos aptos a participar das bodas. Quem não é revestido de Cristo não é selecionado, né? Então, é isso que significa esse texto lá dentro da parábola em Mateus capítulo 22, versículo 14, a parábola das bodas, ok? Então, o chamado, nesse contexto que estamos estudando aqui, é uma convocação para uma missão. Outra palavra que é importante a gente estudar é os seus 12. Né? Por que os seus 12? O número 12, ele está profundamente ligado à ideia de representação do povo de Deus na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos muito o número 12 sendo associado, por exemplo, a governo, às 12 horas do dia, às 12 horas da noite, os 12 meses do ano, as 12 tribos em Gênesis capítulo 49, os 12 filhos de Jacó, as 12 colunas de Moisés em Êxodo capítulo 24, versículo 4, os 12 espiões enviados por Moisés em Números capítulo 13, versículo 1. E esse número 12, ele vai se repetindo na Bíblia, no Antigo Testamento, reforçando a identidade do povo de Deus, ligando a identidade do povo de Deus a esse número 12. Então, são 12 portas da cidade de Jerusalém. Tem muito número 12 na Bíblia. E o Senhor Jesus, ele chama, que é o que a gente está estudando, né, o chamado do Senhor Jesus, ele convoca para uma missão 12 pessoas, os seus 12. Então, começa a levantar uma dúvida para nós. Será que todo rabino daquela época tinha que ter 12 discípulos? Não, a resposta é não. Né? O rabinato, no primeiro século, no rabinato, né, do primeiro século, um rabi, ou rabino, né, mestre, a gente já estudou essa palavra, poderia escolher aleatoriamente a quantidade de discípulos que ele desejava ensinar,
de acordo com a sua capacidade, ou influência, ou recurso, ou reputação. Então, ficava a critério do rabino quantos discípulos ele teria. Então, não era obrigatório ter 12. Por que é que Jesus escolhe 12, então? Está claro que na escolha de 12, ele está se comunicando alegoricamente com o povo judeu. Ou seja, até a escolha dos 12 tem um sentido parabólico. Lembra que, quando nós estudamos as parábolas, nós vimos que a parábola também era emitida pelo Senhor Jesus com a intenção de fixar os ensinos, de consolidar os ensinos, além de cumprir profecia, além de mostrar a forma como o Senhor Jesus pensa a respeito do reino. A palavra, ela tinha a intenção de fixar ensinos. Então, quando o Senhor Jesus escolhe 12 apóstolos, não 11, não 13, não 5, mas 12, ele está fazendo um link com a percepção que o povo judeu tem do número 12. Então, ele está adaptando a sua comunicação à cultura para a qual ele deseja transmitir a mensagem. Então, agora você já começa a ver uma estratégia missionária, porque os discípulos são dele. Ele chama os dele para dar uma ordem, que a gente já vai ver. Então, por que ele coloca 12? Porque ele está se adaptando, ele está adaptando a comunicação dele, a cultura das pessoas que vão receber essa mensagem, que é o povo judeu. Então, 12 discípulos falando uma mensagem, os judeus que escutam, prestam atenção, peraí, 12 está falando conosco, entende? Então, o Senhor Jesus não tem problema nenhum em adaptar a comunicação quando se fala de missões. Ai, a gente tem que chegar na missão falando desse jeito, falando daquela forma. Não, a gente vai adaptar a linguagem. Por exemplo, fazendo os missionários falarem a língua do país que está recebendo a boa notícia, né? A gente fala português no Brasil, eu não vou para uma missão no México falando a língua portuguesa. Eu vou me aplicar a aprender a língua que o povo fala no México, que no caso é o espanhol. E com uma característica específica, porque você sabe, a língua portuguesa falada em Portugal é diferente da língua portuguesa falada no Brasil, assim como a língua espanhola falada no México é diferente da língua espanhola falada na Espanha. Então, é importante nós nos adaptarmos, adaptar a nossa comunicação aos povos para onde vamos levar a missão. Aí você fala, então missão é longe, né, bispa? Não, missão é do outro lado do corredor do seu apartamento, do condomínio onde você mora. Você mora no apartamento de cá, no apartamento da frente, mora uma outra pessoa, você vai adaptar a sua comunicação para falar com essa pessoa. Você não vai chegar com uma linguagem que ela não compreende. A mesma coisa quem mora, no caso eu não moro em condomínio, eu moro em rua, né? Em casas de rua. Então, do outro lado da rua onde eu moro, existem vizinhos. Eu não vou chegar lá falando de forma pomposa. Eu vou adaptar a minha comunicação ao meu vizinho para falar da missão, para falar da boa notícia do evangelho para ele. Amém? Muito bem. Eu coloquei aqui uma observação que, num outro contexto, muitas doutrinas, né, alegam que mulheres não podem ser discípulas de Jesus, como evangelistas, pastoras, apóstolas, missionárias, né, bispas, porque Jesus não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola. E esse versículo é um bom versículo para entender por que é que Jesus não escolheu mulheres, nenhuma mulher, para fazerem parte do grupo de 12 apóstolos. Não poderia ter 10 apóstolos homens e dois poderiam ser mulheres? Por que Jesus não fez assim? Primeiro, porque quando o Senhor Jesus escolhe 12 apóstolos, ele está fazendo um paralelo alegórico aos 12 filhos de Jacó, que no Antigo Testamento são homens, né? E eles eram homens, eram judeus e eram livres.
Então, Jesus escolhe 12 homens judeus e livres. Perceba que ele não escolheu escravos, embora houvessem muitos ali naquela época. Ele não escolheu gentios, embora houvessem muitos ali naquela época. E ele não escolheu mulheres, embora houvesse muitas naquela época, para serem apóstolos. Por quê? Porque a intenção do Senhor Jesus é fazer uma alegoria, né, e transmitir uma mensagem cultural para os judeus. Se ele coloca mulheres no grupo, a alegoria já estava desfeita, já não iriam identificar como uma comunicação voltada para os judeus. Por quê? Porque já não casa mais. Né? A alegoria estaria desfeita, né? O exemplo não seria percebido. Ou as pessoas iriam, por conta dos comportamentos sociais da época, né? As pessoas iriam focar na crítica ao fato de ter mulheres e tal, e não iriam prestar atenção no que o Senhor Jesus estava falando. Não significa que as mulheres foram reprovadas, que as mulheres foram rejeitadas, porque se fosse assim, nós também não poderíamos ter pessoas dentro do ministério que fossem gentílicas. A gente só poderia até hoje ter dentro do ministério de ofícios na igreja pessoas que fossem descendentes de judeus. Assim como nós não poderíamos ter, realizando um ofício dentro da casa do Senhor, sendo pastor, sendo missionário, alguém que teve na sua família pessoas que foram escravizadas no passado. Entende? Então, se eu digo que a mulher não pode ser evangelista, pastora, apóstola, porque não tinha mulheres entre os apóstolos, eu também não posso ter hoje, entre ministros, eu não posso ter hoje pessoas de origem gentílica, e eu não posso ter hoje pessoas de origem que a família foi escravizada no passado, né? Que seria o caso, hoje aqui no Brasil, das pessoas de cor preta. Né? Por quê? Porque no passado os humanos de cor preta foram escravizados. Então, se a gente raciocina dessa forma, né, não entrou no grupo de apóstolos, então não pode ser pastor. Olha quanta gente a gente vai botar de fora. E o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, porque ele é Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Né? E para ficar muito claro isso, mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve, deixa registrado no capítulo 3, a partir do versículo 27, lá em Gálatas, que os servos batizados em Cristo e de Cristo são revestidos. Lembra essa palavra revestida? A gente acabou de falar dos chamados e dos escolhidos. Muitos são convidados, mas quem é escolhido? Quem está revestido, foi o que a gente aprendeu na parábola. E agora a gente vem um texto falando que os que são batizados em Cristo, então é uma turma que é batizada em um lugar, em uma pessoa, em Cristo. De Cristo são revestidos. Então, quem foi batizado em Cristo está vestido de Cristo e já não é mais judeu nem grego. Não é mais escravo nem liberto. Não é mais nem homem nem mulher. Agora, ele está coberto com Cristo. Quando alguém olha para ele, vê Cristo. Não vê embaixo de Cristo um ex-escravo. Não vê embaixo de Cristo um grego, um gentil. Não vê embaixo de Cristo, escondido debaixo do tecido de Cristo, uma mulher. Vê Cristo. Não é? Então, nós, revestidos, somos feitos também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. E nós podemos fazer parte do grupo de discípulos e de enviados do Senhor Jesus. Amém? Então, quando fala aqui os seus 12, está falando que os 12 eram do Senhor Jesus em uma condição específica, porque Jesus mudou. Mudou ou não mudou? Aqui, Jesus era o Jesus terreno. Ele era 100% Deus, 100% homem o tempo todo, mas aqui esse homem, ele está despido da divindade, né? Então, os 12
discípulos do Senhor Jesus que a gente está estudando agora são 12 discípulos específicos do Senhor Jesus despido da sua divindade. Depois que ele é morto, que ele é crucificado, morto e ressuscita, ele recupera, né? Ele se reveste novamente da sua divindade. E aí ele continua tendo uma missão, a missão ganha um caráter eterno, e aí, obviamente, esses discípulos que a gente vai estudar aqui são discípulos que já morreram, mas os próximos discípulos farão a diferença, cada um na sua geração. Amém? Então, quando a gente lê, você vê, né, um termo tão simples, né? Os seus 12, que está falando aqui de um advérbio de posse, né? Os seus 12, os 12 que pertencem a ele, pertencem a quem? Ao Senhor Jesus, antes de passar pela crucificação, morte e ressurreição. Ele morre, né? Então ele tem começo, meio e fim, e a obra que ele veio fazer naquele contexto, enquanto encarnado, também tem começo, meio e fim. Ele veio para ir atrás das ovelhas perdidas de Israel, naquela geração, naquele momento, e chama 12 discípulos para fazer isso. Quando ele está sendo assunto aos céus, agora eu já estou falando de Atos, capítulo 1, ele tira esse limite, porque o que foi tirado do Senhor Jesus? O limite da morte. Ele vive agora eternamente, totalmente glorificado, e agora 100% Deus, né, com a divindade dele, com os poderes divinos dele o preenchendo. Então agora a missão dele não tem mais um caráter limitado, a missão dele tem um caráter ilimitado de geração em geração. Amém? Se você tiver alguma dúvida sobre esse slide que nós estudamos, é só você colocar aqui nos comentários que eu terei a maior alegria em respondê-los. Amém? Muito bem. Eu quero informar para vocês, queridos, que hoje eu não estou conseguindo ver os comentários, tá? Porque eu estou transmitindo eu estou fazendo a transmissão de uma outra forma, mas quando encerrar essa transmissão, vai abrir a janela de comentários e eu consigo ver o que você está comentando, amém? Muito bem. Mais tarde, a gente vai ver que o Jesus terreno dá, né, foi o que eu acabei de falar, dá a esses discípulos uma missão com limites bem claros, né, as ovelhas perdidas de Israel, e o Jesus eterno, ressuscitado, dá uma missão ampla, até os confins da terra, a todos os próximos discípulos. Bom, então a gente viu, tendo chamado os seus 12 discípulos, agora a gente vai estudar a palavra discípulos. A palavra discípulos, em grego, matetes, significa aprendizes, alunos ou pupilos. Eu não afirmo que esta pronúncia está correta, amém? Eu não falo grego, eu sou apenas alfabetizada em grego, então eu reconheço as letras, conheço os fonemas, mas como eu sempre brinco, eu não sei pedir um pão na chapa e um pingado em grego, lá na padaria da Grécia, amém? Então, se a pronúncia estiver errada, me perdoe, mas a palavra que você está vendo aí na tela, discípulos em grego, é matetes, que tem esse significado no léxico da língua grega, aprendizes, alunos, pupilos, né? Então, Jesus chama ou convoca os seus 12 alunos e deu-lhes, essa palavra deu-lhes em grego é didome, e esse verbo significa dar algo que você possui de livre e espontânea vontade como um presente. Então perceba que os discípulos do Senhor Jesus aqui, eles recebem algo de Jesus que não está ligado à capacidade deles. É algo que vem de fora, é algo que é de Jesus e Jesus entrega para eles, deu-lhes, né, do verbo dar, do verbo didome, em
grego, deu algo que ele possuía. E ele deu porque quis, então está com ele o dar. E o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele deu um presente para esses discípulos realizarem essa missão, que tem características que vão se repetir mais tarde, na missão que não tem mais limites, na missão ilimitada, no ide por todo mundo e pregai. As características dessa nova missão por todo mundo, elas são muito similares a essa aqui. Então, nós também teremos pessoas capacitadas com esse presente que Jesus deu, que a gente já vai estudar nos próximos slides. Então, a gente vai observar que os discípulos, eles não são pessoas especiais, eles não são a última Coca-Cola do deserto, eles não são queridinhos, eles não são dotados de capacidades extraordinárias, né, que são pessoas únicas no planeta, né? Eles são pessoas que se achegam para aprender. Quando eles são convocados para fazer isso, eles se achegam, eles aceitam a convocação, e aí eles recebem essas capacidades de presente, como eu e você, quando nós aceitamos o convite do Senhor Jesus, quando, aliás, eu usei mal a palavra, quando nós aceitamos a convocação do Senhor Jesus. Então, quem é que tem os dons? Quem aceitou a convocação. Você aceitou a convocação? Receba os dons. São 9 dons, a gente já vai ver, mas do Espírito Santo, aqui a gente vai ver que autoridade, que dom que Jesus deu para esses que vão levar o evangelho, para esses que vão fazer a missão. Não é? Então, a gente viu, discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Então, Jesus deu o quê? Qual é o nome do presente que Jesus deu para os discípulos? Autoridade. Autoridade aqui, nesse texto, é exousia. E a gente já estudou a palavra exousia, em contrapartida, algumas outras palavras em grego que também significam autoridade, especialmente quando a gente estudou a palavra exousia em comparação com a palavra autentel, que a gente viu lá em 1 Timóteo, quando fala que a mulher não pode ter autoridade sobre o marido, a palavra que fala lá é autentel, não é exousia. E a gente estudou que a palavra exousia é uma autoridade positiva, quando autentel é uma autoridade negativa e sufocante. E ela é uma rapax legomena, ou seja, uma palavra que é citada apenas uma vez em todo o Novo Testamento. Então, é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado para interpretar, para, na nossa interpretação, a gente não excluir pessoas, porque a interpretação do Senhor Jesus não exclui, muito ao contrário, a interpretação do Senhor Jesus também coloca dentro do reino prostitutas e publicanos, não é? Porque o Senhor Jesus fala isso para os fariseus, para os sacerdotes. Olha, muitas prostitutas e publicanos vos precederão no reino dos céus, vão entrar no reino dos céus primeiro que vocês. Então, a gente vê um Jesus que não exclui pessoas por causa das coisas que elas realizaram e nem da forma como elas nasceram. Quem nasceu mulher não vai ser punida por ser mulher e vai ficar de fora do reino. Quem nasceu mulher não vai ser punida por ser mulher e ficar sem receber o presente que é de Jesus e ele dá para quem ele quer. Entende? Eu creio que quando a gente vai lendo assim palavra por palavra e vai encaixando este quebra-cabeça, a nossa mente para as missões vai ampliando, né? Então, a autoridade aqui nesses textos é a palavra exousia, uma autoridade positiva que fala de habilidade. Nesses textos aqui, ela fala de habilidade, fala de capacidade, fala de força e de poder. Capacitação para realizar, né? Nesse capítulo anterior, a gente está no capítulo 10, no capítulo 9, no versículo 8, Jesus atemoriza, né, as multidões. As multidões ficam atemorizadas diante do poder de Jesus, compreendido naquele momento como um homem pela multidão. A multidão olha e fala, é um homem, mas é um homem que perdoa pecado,
e cura um paralítico no seu leito. Porque o poder que o Senhor Jesus tinha era um poder positivo, poder para curar para perdoar pecados e para curar enfermidades. E é desse poder, nessa autoridade, que o pessoal fica assustado, né, atemorizado diante dessa autoridade, é essa autoridade que Jesus transmite aos seus discípulos. Em outros contextos, a palavra exousia, que significa autoridade, ela também pode significar liberdade de escolha, direito para agir, direito para decidir, um poder oficial, um poder para governar positivamente, poderes cósmicos, né, poderes sobrenaturais, né, que vão além da esfera humana. Nesse caso aqui, nesse texto, dentro desse contexto, essa exousia está ligada lá ao capítulo 9, versículo 8, que é para perdoar, que é para curar, e a gente já vai ver isso dentro deste versículo que nós estamos estudando, palavra por palavra, né? Então, o poder sobrenatural que vai além da esfera humana, mas não está separado da esfera humana, né? Também é uma forma de exousia, também é uma forma de autoridade. No contexto que a gente está estudando, está ligado ao capítulo 9, versículo 8, como eu acabei de dizer, e o sentido é habilidade, capacidade, força e poder para colocar a missão em prática, ok? Muito bem. Então, aquele que chama, você já ouviu isso, né? Aquele que chama também capacita. Ele chamou e capacitou. Ninguém vai fazer missão nu. Nós vamos fazer missão revestidos da autoridade de Cristo, revestidos de Cristo, como a gente acabou de ver, inclusive, em Gálatas. Amém? Então, quando o Senhor Jesus chamou, e Ele está chamando a cada um de nós, porque ninguém é especial que não vai ser chamado, e ninguém é especial para ser chamado. Ele chama os humanos, tanto homens quanto mulheres, para levar a boa notícia dele, a boa notícia da libertação, a boa notícia da salvação, a boa notícia de que nós não estamos mais nós não precisamos estar condenados à morte por conta dos pecados que cometemos. A boa notícia é que o nosso Deus, ele nos perdoa quando nós reconhecemos os nossos pecados e ele nos transforma para que nós possamos ser contadores de boa notícia. Amém? Muito bem. Então, autoridade, né? Ele dá autoridade sobre, né? E agora a gente vai observar atentamente sobre o que Jesus nos dá autoridade. Isso aqui, queridos, dentro de um ensino chamado quiasmo, é tipo o miolo do ensino. É uma parte muito, muito, muito importante do ensino. Sobre o que Jesus dá autoridade. Estou falando até mais devagar para a gente aprender rápido. Amém? Sobre o que Jesus dá autoridade. Preste atenção. Ele dá autoridade sobre espíritos imundos. Essa palavra espírito imundo, em grego, é pneuma akatartos. Pneuma akatartos, que é uma entidade independente de Deus, ou seja, é uma entidade que está fora de Deus, uma entidade espiritual, que está fora de Deus e ela é suja. Essa palavra catartos significa sujo, imundo. Porque pneuma é espírito, né? E pneuma é um dos nomes do Espírito Santo. Então aqui é um outro tipo de pneuma, é o pneuma acatartos, que é o pneuma imundo, né? É a entidade imunda. Ela não está em Deus, Deus é todo limpo. Essa entidade se desprendeu, que são aqueles anjos caídos, ok? Então existem forças espirituais do mal. Paulo fala sobre isso, lá em Efésios, capítulo 6, né, ele fala de forças espirituais do mal, a partir do versículo 10, e o Senhor Jesus está citando que a autoridade que ele nos dá é sobre essas entidades. Então, o missionário, a missionária, o evangelista,
o pastor, a pastora, o discípulo. Que perceba que nesse texto, ele ainda não chamou a turma de apóstolo. Por enquanto, essa turma, até o finalzinho do versículo 1, não é chamada de apóstolo, ou seja, o ofício ainda não está sobre eles. Você é aluno de Cristo? Você se senta como você está sentado agora para aprender do Senhor Jesus, porque obviamente é uma pessoa que está aqui falando com você, mas eu não estou falando das minhas coisas, eu não estou falando das minhas ideias, eu não estou falando do meu ponto de vista, eu estou falando palavra por palavra a interpretação bíblica, o que significa cada palavra, ou seja, nós estamos recebendo um ensino aqui do Senhor Jesus, a partir do Senhor Jesus, não sobre, porque nós estamos revestidos dele. Amém? A diferença de falar de e a diferença de falar sobre. Quando eu falo de, eu falo de dentro. Quando eu falo sobre, eu falo de fora. Aqui nós estamos falando de. Nós todos estamos dentro. Nós estamos batizados, nós estamos dentro desse corpo, estamos falando de Cristo, ok? Muito bem. Então, a autoridade é sobre espírito imundo, é para discípulos, então todos os discípulos têm autoridade, porque o Senhor Jesus deu essa autoridade, para fazer o quê com o espírito imundo? Dar um abraço? Deixar ele lá quietinho, só reconhecer e falar, tá cheio de demônio, vamos sair, vamos apagar a luz, vamos deixar. Não, para os expelir. E essa palavra em grego é ekbalo, nós já estudamos essa palavra dentro de um outro contexto, a gente já vai ver isso, ok? Então, a gente recebeu autoridade como presente do Senhor Jesus para expelir demônios. Essa palavra ekbalo significa mandar sair. Expulsar. A gente manda sair no nome do Senhor Jesus e ele obedece. No Evangelho escrito por Lucas, quando a gente estudou essa palavra, ela foi interpretada no texto como rogai para que o Pai mande trabalhadores para a sua seara. Então, lá em Lucas, essa palavra ekbalo significa enviar no sentido enviar para uma tarefa. E nós somos ekbalo para uma tarefa. Né? O B, né? O beta, em grego, ele também tem o som de V, muitas vezes, ekvalo. Né? É igual o português quando fala bacalhau e binho, na língua grega também tem essas características. Né? O ekvalo, né? Esse beta tem som de V, e a palavra ekvalo, lá em Lucas, ela é interpretada como o Pai mandando trabalhadores para a sua seara. Então, isso fica claro que quem manda para a sua missão é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. A missão pertence a Deus, né? E ele nos dá autoridade para mandar sair. Então, aquela autoridade que Deus manda trabalhadores, ele nos dá essa autoridade não para mandar trabalhadores, mas para expelir, para mandar sair os demônios. E para curar. Outra palavra grega, terapeu. Mateus capítulo 10, versículo 1. Para curar. Terapeu. Na parábola do mordomo, que a gente já estudou, né, lá em Lucas também, no capítulo 12, a gente viu que o mordomo, que é o oikonomos, né, o mordomo fiel, ele tem conservos que são confiados a ele, mas são pessoas iguais a ele. Então, Deus não dá as ovelhas para o mordomo, ele confia essas ovelhas, que ali são chamados servos, conservos, e conservo é diferente de servo, porque conservo, ambos servem ao mesmo Senhor. O mordomo serve a Deus, o conservo também serve. Qual a diferença? Por que um é mordomo e o outro é conservo? Porque o conservo ainda não tem a maturidade
para ser mordomo. Então, um mordomo que é mais maduro vai alimentar, ou seja, ele vai distribuir a alimentação, vai administrar a distribuição dessa alimentação, a fim de que o conservo cresça em maturidade até que ele fique do mesmo tamanho e possa realizar a mesma tarefa. E por que eu coloquei esse texto aqui? Porque o conservo, em grego, é terapeu. Significa que nós, servos de Cristo, como qualquer pastor, o mordomo é o pastor, é o bispo, é o presbítero, é o missionário, é o evangelista, eles são os mordomos, não é? E esses mordomos, um dia foram conservos, igual a gente é. E quando nós somos conservos, nós somos chamados de cura. Significa que a gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está alcançando maturidade com um propósito. Você é cura onde você põe a planta do seu pé. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Você é cura onde você põe a planta do seu pé. Amém? O discípulo de Cristo é terapia. O discípulo de Cristo é cura. Perceba que ele ainda não foi chamado de apóstolo. É só no versículo 2 que vai ser chamado de apóstolo. Você é aluno, é aluna de Cristo, você é discípulo, discípula de Jesus, você é cura, você não é veneno. Receba agora a sua identidade. Você é luz nas trevas, você é sal, onde o mundo está sem sabor, você é sal. Você vai lá para imprimir sabor, para fazer a diferença, para curar em todas as esferas, em nome de Jesus. Amém? Então, autoridade para expelir espíritos imundos, autoridade para curar pessoas. E avançando, ele fala autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte. Essa palavra toda sorte é paz em grego, pi, alfa e si, paz individualmente significa essa palavra, ou cada uma delas, ou qualquer coisa. Quando essa palavra toda sorte está dizendo aqui, ela diz assim, para curar cada uma das enfermidades, para expulsar cada um dos demônios, para expulsar qualquer demônio, para curar de qualquer enfermidade, para curar toda sorte de doença e enfermidade, né? Então, é uma palavra pequena que amplifica ao máximo. Ela é uma palavra totalitária, ela fala de tudo. Todas as doenças e todas as enfermidades, o poder, a autoridade para curar todas as doenças e todas as enfermidades é concedida por Jesus aos seus discípulos para curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. É ilimitado. Amém? Aí é usar a fé. Amém, queridos? Aqui, neste momento, o Senhor Jesus estava entregando isso para os 12, que tem nome, que a gente já vai ver o nome de cada um, para cumprir aquele propósito que tinha um limite, o limite eram as terras da Judéia. Depois, o Senhor Jesus tira o limite, mas não tira a autoridade. Vou repetir, o Senhor Jesus tira o limite, mas não tira a autoridade. O limite ampliado e todos os discípulos que entram nesse novo patamar, nessa nova etapa, nessa nova camada da missão, também recebe esta autoridade. Amém? Quando eu estou falando devagar assim, é para a gente aprender rápido o que o Senhor está nos ensinando. A palavra doenças, então, não é? Curar todo tipo
qualquer doença, a palavra nossos, né? Que se refere a doenças clínicas, doenças que nós podemos ver, que tem diagnóstico visível, que quando faz radiografia sai na chapa, né? E enfermidades, malaquia, enfermidades, que são literalmente, essa palavra malaquia ou malaquia, não sei a pronúncia, como eu já expliquei para vocês, ela significa literalmente moleza, para curar qualquer tipo de moleza. A moleza, né, significa fragilidades, debilidades, coisas da alma, coisas do espírito humano. E todas as debilidades, as fragilidades do humano podem ser curadas com esta autoridade que o Senhor Jesus concedeu aos seus discípulos. E eu reforço discípulos dizendo, não são pessoas que têm títulos eclesiásticos, são discípulos, alunos, como eu e você somos alunos aqui, nessa tarde. Amém? Então, receba aí autoridade para expelir espíritos imundos e para curar todo tipo, qualquer coisa que seja doença e enfermidade. Amém? Muito bem. Agora, eu quero, antes de passar para o versículo 2 e falar do nome dos discípulos, eu quero chamar sua atenção para o seguinte. Você percebeu que Jesus não deu autoridade sobre pessoas? Ele dá autoridade específica, é uma autoridade dirigida. Você não tem autoridade sobre seu irmão, sobre a sua irmã, você não tem autoridade sobre outro ser humano. Você tem autoridade para curar esse ser humano, seja de doença, seja de enfermidade, e você tem autoridade sobre espíritos imundos. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, foi lá que tudo começou. Né? Deus cria o homem, no versículo 27, né? E ele não transmite ao homem autoridade para subordinar outro homem. O que é que Jesus dá autoridade para o humano, tanto homem quanto mulher, governar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos dar uma lidinha? Ó, abrindo aqui. Gênesis 1, 28, diz assim, e Deus os abençoou, os quem, né? O homem e a mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher são abençoados por Deus. E lhes disse, olha, Deus fala tanto com o homem quanto com a mulher, porque ele falou com o homem e com a mulher. Lhes disse no plural. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-a, dominai-a, aliás, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus também entregou uma missão e uma autoridade ao homem e à mulher quando os criou, mas ele não entregou capacidade de domínio e de sujeição sobre outro ser humano. O domínio sobre outro ser humano é totalmente de Deus. Por quê? Porque quando o humano quer dominar sobre outro humano, é como se ele estivesse subjugando a porção de semelhança de Deus contida no outro humano. E Deus não vai permitir isso. Eu não tenho autoridade sobre outro humano, porque senão eu estaria tendo autoridade sobre a imagem e semelhança de Deus. Quem tem autoridade sobre outro humano é Deus. E Deus não compartilhou o domínio dos humanos aos humanos. Então, às vezes, a gente escuta alguns humanos, né, que são discípulos e nem receberam ainda ofícios para servir na igreja, querendo dominar, querendo mandar, querendo ter autoridade. Eu tenho autoridade sobre você. Então, não tem. O humano não tem autoridade sobre outro humano desde o Antigo Testamento, desde o primeiro dia, desde os primeiros minutos da criação. O Senhor não entregou autoridade
para uma pessoa, seja ela homem, seja ela mulher, dominar outra pessoa, seja ela homem, seja ela mulher, seja ela parente, seja ela quem for. Quem domina sobre o ser humano, quem subjuga, sujeita o ser humano é Deus, porque o ser humano é imagem e semelhança dele. E ele não vai permitir que um humano dê ordem para outro humano, porque senão a porção de semelhança de Deus contida no outro humano estará sendo subordinada ao homem, e Deus não vai permitir isso. Amém, queridos? É muito importante que isso fique registrado. Nós temos hierarquia dentro da igreja. A gente fala de autoridade espiritual. A hierarquia dentro da igreja, ela não está ligada a poder, ela está ligada à responsabilidade. Então, quanto mais responsabilidade o ministro tem sobre os seus ombros, mais ele tem autoridade e hierarquia, mas não para subjugar ninguém. Ele tem autoridade para tomar decisões. Lembra que eu falei da exousia? A autoridade positiva. Ele tem poder para escolher o que vai ser feito, mas não para subjugar outra pessoa. Entendeu a diferença? Muito bem. Então, agora a gente vai passar para o versículo 2, que fala dos nomes dos discípulos, né? O nome dos 12 apóstolos, agora eles já receberam upgrade. Não são mais discípulos, eles são enviados. Essa palavra apóstolo é enviada, a gente já estudou essa palavra, e os apóstolos são enviados para realizar uma missão. Então, hoje, você já observou que na Bíblia não existe a palavra missionário. Quando é que a palavra missionário começou a ser usada? Os apóstolos, né, na Igreja Católica, para não confundir aquele que é enviado para realizar uma missão com os apóstolos, decidiram colocar o nome de missionários àqueles que estavam subordinados a uma missão. Né? Então, esse costume vem da Igreja Católica, chamar de missionário. Nasce esse nome na Igreja Católica. Quem é o missionário? É aquele que é enviado para fazer uma missão, mas eles querem diferenciar. Não é um apóstolo, é apenas uma pessoa que foi enviada para fazer uma missão. A gente não vê essa interpretação no Novo Testamento. Esta teologia é católica. Na teologia evangélica, aquele que é enviado é um apóstolo. E todo apóstolo é enviado para fazer uma missão. A nossa igreja é uma igreja apostólica. A nossa igreja é uma igreja missionária, enviada para fazer uma missão. Qual é a missão? Falar do amor de Deus, levar a boa notícia do evangelho de casa em casa, até a última casa. Amém? Então, é muito importante nós termos esta consciência do que significa a palavra apóstolo, ok? E por que fala, ora, o nome dos 12 apóstolos? Bom, o nome dos discípulos e apóstolos, né, fala sobre o Senhor Jesus conhecer integralmente aqueles a quem ele chamou. O Senhor Jesus sabe a quem ele chamou. Ele conhece a sua personalidade. Ele conhece os seus defeitos, as suas debilidades, as suas deficiências. Ele conhece as suas características. Ele conhece os seus talentos, porque quem deu talento para você foi ele. Ninguém nasce na Terra sem talento. Então, todos nós temos pelo menos um talento, a gente estudou isso na parábola dos talentos. Quem deu esse talento foi Deus. Ele conhece a gente todinho, integralmente, não tem nada que você consiga ocultar de Deus. Por isso que ele fala, o nome dos 12 apóstolos são estes. Ele conhece um a um, ele conhece integralmente. Aquele que chama também conhece. Jesus não é pego de surpresa. Ah, meu Deus, olha que personalidade que a Valéria tem, não sabia disso. Sabia sim. Quando Jesus te chamou, quando Jesus me chamou, ele sabia que eu era mulher, ele não achou que eu era um homem. Quando chegou lá, não é possível, chamei uma mulher e errei. Não, né? Não, chamei uma pessoa que fala devagar,
chamei uma pessoa que é mais branda, chamei uma pessoa sanguínea, errei. Não. Jesus conhece a gente, ele sabe muito bem que ele chamou. Agora, o fato de Jesus saber muito bem quem ele chamou não significa que a gente vai ficar assim para sempre. Amém, igreja? Então, Jesus chama a gente do jeito que a gente é, mas não significa que a gente vai ficar assim para sempre. Porque quando ele fala o nome dos discípulos, ele também está escondidinho ali no nome dos discípulos, propondo uma transformação. E o primeiro que ele cita é o transformado Pedro, de Simão para Pedro. O primeiro que ele cita é o Pedro que foi transformado. Ele foi transformado de Simão para Pedro. Simão é um nome de origem hebraica, é um nome da língua hebraica, que significa ouvir. Então, Simão significa ouvinte. Né? E no Antigo Testamento, nós temos esse nome como Simeão, que é o filho de Jacó com a Lia, que é o precursor da tribo de Simeão. Então, Jesus chama uma pessoa que tem esse nome, Simão, que tem um nome hebraico porque ele é judeu, não é? Mas ele propõe uma transformação. O nome dele é mudado para Pedro. Petros, né? Em grego. E esse nome de origem grega significa fragmento de rocha, né? O fragmento de rocha positivo, usado para construção civil. Ou seja, ele é transformado de ouvinte para material de fundamento. Essa é a proposta do Senhor Jesus para nós, os missionários, e para aqueles que vão receber o convite também através do missionário. Então, a proposta é do quê? De mudança. Missão fala do quê? De mudança. Como que a gente fala na missão? Adaptando a linguagem para que o outro compreenda o que está sendo dito. Quem está sendo chamado? Quem está sendo chamado é um igual, é um judeu, igual os outros judeus que seriam alcançados. Pedro não era melhor do que ninguém. O missionário não é melhor do que aqueles que vão receber a mensagem. O missionário não é a última bolacha do pacote, que ele está chegando ali naquele espaço. Eis que trago boas novas e notícias de grande alegria. Veja como eu sou importante. Não. O missionário é uma pessoa igual àquelas pessoas que vão ouvir a missão, que vão ouvir a mensagem. A diferença é que ele já ouviu a mensagem, ele já sabe, só isso. Né? Mas ele também vai ser transformado. Assim como as pessoas que estão recebendo a mensagem também serão transformadas. Olha só, Deus tira o nome hebraico de Pedro e põe um nome grego, um nome gentílico, né, de Simão, e coloca um nome gentílico sobre ele, chamando-o de Pedro. Por que Deus faz isso? No Antigo Testamento é comum. Abraão, né, era Abrão. Sarai era Sara. Tanto homens quanto mulheres tinham seus nomes trocados. Mas o nome era na língua hebraica e continuava sendo na língua hebraica. Aqui no Novo Testamento a gente vê um fenômeno. O nome sai da língua hebraica e vai para a língua grega. Por quê? Por que transforma dessa forma? Porque ele e nós somos transformados em veículos internacionais, veículos para ultrapassar barreiras, para alcançar todos os povos, todas as etnias, inclusive o teu vizinho da frente, seja no condomínio, seja na rua que você mora. Né? Esse é, na verdade, um motivo prático pelo qual o Novo Testamento é escrito em grego. A língua grega era a língua universal do primeiro século. Então, quando o nome de Simão, em hebraico, é transformado em Pedro, um nome grego, também está dizendo que essa pessoa vai alcançar todas as etnias. Ele é transformado num veículo agora, numa ferramenta que pode ser usada sobre todas as etnias. Amém? Jesus mostra isso chamando
os seus discípulos de muitas origens diferentes. Jesus chama pescadores, chama cobrador de impostos, chama militantes políticos. Você já percebeu que aqui nessa lista de nomes existem 2 Simões, né? Tem o Simão Zelote e tem o Simão Pedro, né? Esse Simão, e também tem 2 Tiagos, né? Tem o Tiago, filho de Zebedeu, e tem o Tiago, filho de Alfeu. Então, entre os 12 discípulos, 2 duas duplas tinham o mesmo nome, né? Tinha 2 xarás, né? Dentro dessa dupla, 2 Simões e 2 Tiagos. O Senhor Jesus, ele chama, como eu falei, pescadores de classes diferentes, porque tem pescadores mais simples e tem pescadores que são empresários da pesca, são pescadores, mas têm tamanhos diferentes, socialmente falando, economicamente falando, estão chamados. Jesus chama cobrador de imposto, que era tipo aquele que era odiado, que era excluído da sociedade. No caso aqui é o Mateus, que ele era também chamado Levi. Em hebraico, o nome de Mateus era Levi, e aí ele passa a se chamar Mateus. E Levi é aquele que é da tribo de Levi. Então, muito possivelmente, o Mateus, sendo da tribo de Levi, ele poderia muito bem servir no templo, mas naquela época ele tinha deixado de servir no templo para servir o governo. Né? Por isso que ele era considerado um traidor da nação. Porque além dele deixar de servir no templo, ele foi servir no governo para cobrar imposto dos seus iguais. Então, era uma pessoa muito mal vista. Ainda assim, o Senhor Jesus o chamou para ser seu discípulo, para ser seu aluno, e deu autoridade para o Mateus também. A mesma coisa aconteceu com o Zelote e com o Sicário. Judas Iscariotes era Sicário. Simão Zelote era Zelote. São militantes políticos de origens ideológicas diferentes. A gente usa essa expressão hoje aqui no nosso tempo. A ideologia dos sicários era diferente da ideologia dos zelotes. Os sicários eram muito mais violentos, os zelotes eram violentos. Eles pregavam que deveria fazer uso de força física para tomar o poder de volta das mãos dos romanos e colocar de volta na mão de um reino judeu, porque o povo judaico, o povo judeu permanecia unido, mas eles não tinham mais a nação de Israel. Israel estava destruído naquele momento e já fazia tempo, não era novidade. Então, eles queriam restaurar a força política e restaurar a nação. Né? Eles pensavam diferente. Seria como hoje Jesus chamar uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita, que é o assunto do momento, a polarização. Né? As pessoas da camisa azul, as pessoas da camisa vermelha. Então, Jesus chamou gente de camisa azul e Jesus chamou gente de camisa vermelha para ser seu discípulo. Você está de boca aberta com o queixo caído? Então, Jesus é assim. Ele chama pessoas diferentes, ele chama o que fala muito, ele chama o que fala pouco, ele chama homens, ele chama mulheres, ele chama gente de uma vertente política, ele chama gente de vertente política totalmente oposta. O Senhor Jesus chama pessoas do gênero masculino, o Senhor Jesus chama pessoas do gênero feminino. Jesus chama quem ele quer para ser discípulo dele. Muitos são chamados, né? Muitos são convidados. Amém? Bom, Jesus chamou até um que não mudou. O Mateus mudou de Levi para Mateus. O Pedro mudou de Simão para Pedro. Cada um desses discípulos passou por um processo de transformação, que
possivelmente nós vamos estudar esses processos de transformação quando nós estudarmos os milagres do Senhor Jesus em ordem cronológica. Nós veremos como esses milagres vão transformando os discípulos do Senhor Jesus, que são testemunhas desses milagres. Mas não é agora. Agora a gente está estudando missão. Amém? Mas Jesus também chamou um que traiu ele. Jesus também chamou um que não mudou, que era o Judas. Né? Eu coloquei aqui no slide o nome Iehuda. Judas, né, em hebraico, é Iehuda, que significa seja louvado. Olha que nome lindo. Ele chamou seja louvado e o seja louvado traiu ele. Coisa interessante, né? Então Jesus, Jesus botou autoridade sobre ele. O Iehuda, ele tinha autoridade para curar pessoas de doenças e enfermidades, ele tinha autoridade para expelir espíritos imundos, mas ele não foi transformado e ele traiu o Senhor Jesus. Tudo isso está dentro da turminha que é enviada pelo Senhor Jesus. Então perceba, quando a gente começa a escolher o grupo de missionários, né, quem nós vamos ensinar? Ah, esse aqui não pode ser missionário. Por quê? Ah, porque ele é da camiseta da cor verde. Ele tinha que ter a camiseta da cor amarela. Então, não, porque o Senhor Jesus escolheu de tudo que é camiseta. O Senhor Jesus escolheu pobre e rico. Jesus escolheu aqueles que ele quis escolher. Amém? Bom, nesse episódio aqui, nós concluímos que quando o Senhor Jesus faz a escolha, inclusive daquele que o trai, né, a gente percebe que a missão é de Deus, a partir dos primeiros versículos que nós lemos lá em Salmos, né, os 3 versículos de 3 salmos que nós lemos, nós vemos que quem dá a ordem é Deus, portanto a missão é de quem dá a ordem. O Senhor Jesus é dono dessa missão, Deus é dono dessa missão, o Espírito Santo é dono dessa missão. A missão não é da igreja. Durante séculos, né, até a reforma, era entendido que a missão é da igreja. A igreja é convidada, ela é chamada para a missão, mas ela não é dona da missão. A igreja tem dono, né, em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus chama a igreja de minha. É a minha igreja. Então, se a igreja é dele, a missão também é dele, e a missão tem dono, a igreja tem dono, a missão tem dono, nós somos cooperadores. Mais tarde, quem vai falar isso é Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele diz, nós somos cooperadores de Deus, ou, invertido, de Deus somos cooperadores, na minha tradução está assim, de Deus somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus, nós não somos donos da missão, nós não somos proprietários da missão, nós somos mordomos, somos administradores, somos pessoas a quem a missão foi confiada, somos pessoas a quem pessoas e tarefas foram confiadas, e nós somos pessoas diferentes umas das outras. Estamos sendo convocados para trabalharmos todos juntos e para darmos certo, mesmo aqueles que são diferentes entre si. Amém, queridos? Este ensino de hoje, ele se encerra desta forma, né, com... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aê! Esse ensino de hoje, ele se encerra dessa forma, com a gente concluindo o que significa cada palavra que o Senhor Jesus declarou aqui nesse texto, qual a intenção de cada palavra, qual o propósito de cada palavra, e que a missão é de Deus, a missão é de Jesus, a missão é do Espírito Santo. É por isso que a missão não acabou. É por isso que a igreja nunca será vencida, porque Deus tirou essa responsabilidade sobre a igreja. A igreja é cooperadora, mas a missão não é dela. Se eu falho como missionária, Deus levanta outra pessoa e a missão, igreja, continua. Se eu falho como cooperadora, se eu vou embora, se eu largo a missão na metade, se eu falar, cansei, entendeu? A missão continua, a missão não acabará, a igreja não acabará. Por quê? Porque ela tem dono e o propósito é eterno. Até
que se cumpra. Aí é a escatologia, né? É a conclusão do propósito, é o propósito escatológico. Até que se cumpra, haverá missão. Até que cheguemos lá no céu, nas bodas do Cordeiro, haverá esse grupo. Lá a gente vai mudar de nome, a gente vai ser chamado de noiva. Aliás, a gente vai deixar de ser noiva e a gente vai se tornar a esposa de Cristo, porque noiva é um estado intermediário. No céu nós seremos a esposa, o corpo estará totalmente ligado à cabeça. Amém, queridos? Receba essa palavra em nome de Jesus, receba esse ensino. Na semana que vem nós vamos estudar as instruções para os 12 e a gente vai estudar com este foco, mostrando que a missão é de Deus, a missão é do Senhor Jesus, a missão é do Espírito Santo, que a igreja é convidada, porque os discípulos são o corpo de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Então a missão não é dos discípulos, a missão é para os discípulos. Essas palavras precisam ficar muito bem compreendidas. Amém, queridos? Quero orar ao Senhor agora, agradecendo ao Senhor por tudo que nós aprendemos até agora. E em seguida eu quero focar um outro assunto com você. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou até agora. Queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor promova transformação no nosso interior e que essas palavras que nos foram ensinadas fiquem registradas no nosso interior, que elas não se apartem do nosso coração, que elas não se apartem da nossa mente e que nós possamos colocá-las em prática como missionários todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, aleluia. Queridos, eu quero falar sobre vida econômica. E eu quero falar sobre vida econômica puxando aqui o propósito transformador para o qual o nosso Senhor nos chama dentro do Evangelho, para dentro desse corpo chamado corpo de Cristo. Quando o Senhor Jesus nos chama, ele nos chama do jeitinho que ele chamou Simão Pedro, André, Tiago, João, etc. E o propósito do chamado é um propósito de transformação. Então, até nessa área, na área econômica, o nosso Senhor quer que nós sejamos transformados. Amém? Pode ser que no passado você fosse uma pessoa muito apegada a recursos econômicos, mas quando a gente entra no reino, o nosso Deus quer transformar o nosso entendimento quanto a recursos econômicos. Dentro do reino, os recursos econômicos são sementes que, sendo semeadas, elas se multiplicam. Elas entram no reino, suprem as necessidades do reino e em se multiplicando, nós colhemos os frutos. Então, ao falar de missões, nós precisamos falar da transformação do bolso. Nós precisamos falar da transformação do entendimento do ser humano quanto a recursos econômicos. Primeira coisa, Deus multiplica. Tudo que nós colocamos na mão de Deus, Ele multiplica. E Ele não vai permitir que nos falte. Se hoje você só tem um pouco, oferte este pouco. O Senhor vai multiplicar e uma multidão será alimentada. Haverá multiplicação diante dos seus olhos. Não tenha medo de semear dentro desse espaço, que é o espaço missionário. Não tenha medo de investir em missões. Quando nós estamos ofertando, eu quero focar no assunto missões. Quando nós estamos ofertando, os primeiros benefícios são em relação à missão. Aqui na Igreja Eterna Aliança, quando nós estamos ofertando valores que vão pagar o aluguel da igreja, que vão proporcionar um ambiente confortável para receber as visitas. A visita vai ter água, né, nos departamentos para lavar as mãos, vai ter papel toalha para secar as mãos, vai ter água
mineral e copo descartável para beber essa água mineral, vai sentar-se em uma cadeira confortável e vai ouvir a palavra que está sendo pregada por um ministro que está se dedicando exclusivamente a estudar a palavra, para não falar bobagem lá na frente, e debaixo do ar-condicionado. Tudo isso faz parte da missão. Tornar o espaço atraente faz parte da missão. Por que a igreja é como é? Porque a igreja não é uma tenda no meio da rua com os furos e quando chove, chove mais dentro do que fora. Para tornar o espaço agradável para que as gentes venham e se sintam bem ali dentro. Tudo é meticulosamente calculado. Você viu que o Senhor Jesus, ele chama os discípulos e ele calcula coisas. Então, ele não manda sem capacitação, ele manda capacitado com autoridade. Ele sabe que existem demônios, ele sabe que existem hostes demoníacas, então ele manda com autoridade para expulsar essas hostes demoníacas. O Senhor é aquele que provisiona. O que é a autoridade? A autoridade é uma provisão que dá autoridade para prover que o demônio saia, é uma provisão que dá autoridade para prover que a cura seja estabelecida, que as enfermidades sejam curadas e as debilidades, que faz parte da enfermidade, também são curadas. Às vezes a debilidade é na vida econômica. Às vezes a debilidade é a falta do emprego. Às vezes a debilidade é algo que está faltando dentro da tua casa. É uma febre que não vai embora. É uma dor de garganta que não cede. É uma dor no joelho que não sai, é uma debilidade que faz com que você ande mais devagar, que você raciocine mais devagar. O nosso Deus nos deu autoridade sobre tudo isso, e quando nós ofertamos dentro da casa de Deus, nós sempre estamos fazendo uma oferta missionária. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que missão que a igreja faz? Ai, oferta missionária, que missão que a igreja faz? A porta aberta, gente. A porta aberta é uma missão. Se a porta da igreja estiver fechada, não vai ter ministro, não vai ter evangelista, não vai ter missionário, não vai ter pastor, não vai ter apóstolo, não vai ter ninguém lá dentro. Onde as pessoas se reunirão para louvar a Deus? Onde as pessoas se reunirão? Onde eu vou levar o meu convidado? Você entende que ofertar é fazer parte da missão? E aquele que faz parte da missão é missionário? Pare tudo o que você está fazendo e se torne um missionário agora, ofertando na casa do Senhor. Amém? Eu vou te dar os números das contas da Igreja Eterna Aliança. Invista em missões. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não investe em missões? Quanto tempo faz que você estava enganado, cego, achando que a igreja não fazia missão coisa nenhuma? E agora o Senhor está abrindo os teus olhos. Oferte agora. Peça perdão ao Senhor agora, que os teus olhos estão sendo abertos, e oferte na casa do Senhor. Amém? Você pode fazer a sua oferta através do Banco Bradesco, agência 1445, conta 38, 000, dígito 8, ou pelo Banco Itaú, agência 1659, conta corrente 14000, dígito 6, ou ainda pela Caixa Econômica Federal, conta corrente 4712, agência 4712, conta corrente 499, dígito 1, operação 003. Faça a sua oferta missionária. Amém? Você pode também usar o Pix. A chave Pix da Igreja Eterna Aliança é o telefone da Igreja Eterna Aliança. É o número 11-94760-5577. Anote esse número, coloque nos seus contatos e através desse número você também pode pegar as informações relacionadas à agenda de programações da Igreja Eterna Aliança. O número 11-94760-5577. Faça o seu Pix missionário agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por ter aberto os nossos olhos, ter aberto os nossos corações e agradecendo esta oportunidade riquíssima de investir em missões? Então, feche os seus olhos. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos
ofertar em missões nesta tarde. Nós te pedimos, ó Deus, que estas ofertas, que este ato alcance centenas de vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, enche a Igreja Eterna Aliança de vidas que estão sendo alcançadas hoje por meio das ofertas que estamos fazendo aqui dentro do teu reino para as missões. Te agradecemos, ó Deus, te pedimos que estas sementes sejam multiplicadas de forma extraordinária, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, que haja uma multiplicação abundante, assim como o Senhor também vai multiplicar as vidas e as missões. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Querido, se você é empresário, microempresário e quer ser um investidor em missões na Igreja Eterna Aliança, mande uma mensagem no 11 94760 5577. Se você é empresário, empresária e quer sustentar um missionário dentro da Igreja Eterna Aliança, mande uma mensagem no 11 94760 5577. Nós teremos o maior prazer em entrar em contato com você. Nós vamos desenvolver juntos um trabalho de missão e você poderá sustentar um missionário no campo missionário. Caso você não tenha condição de sustentar um missionário no campo missionário, a tua oferta é bem-vinda, mesmo que ela seja um valor pequeno aos teus olhos. Não é? Oferte na casa do Senhor, que isso será o pouquinho de cada um, vai se tornar em missão, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos nos aproximando do final dessa transmissão. Amém? Quero dar a vocês os avisos. As nossas células estão de volta, porque acabou o jejum. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, às 8 horas, todas as células já estarão de volta com os assuntos que foram trabalhados no jejum. Nós vamos aprofundar as camadas de ensino nos assuntos que foram trabalhados no jejum ao longo desse ano. Amém? As apostilas já estão prontas, os assuntos já estão à nossa disposição. Não perca células a partir de amanhã. Consulte lá no seu grupo o horário da sua célula. Minha célula é a célula Vila Olímpia, é a célula online e ela vai iniciar às 20 horas amanhã. Amém? Você que é transformado pela renovação da mente está convocado a participar da célula amanhã. Na sexta-feira, às 15 horas e às 20 horas, temos culto na Igreja Eterna Aliança. Às 20 horas, teremos o culto profético à tarde. Amém? Venha receber uma palavra profética que se cumprirá sobre a sua vida. E à noite, às 20 horas, nós temos culto de oração. Uma palavra importantíssima. Um ato, uma atitude, uma ação importantíssima, da qual nós recebemos estudo, conhecimento, ensino, pela instrumentalidade do apóstolo William Andrade, e vamos nos aprofundar nesse assunto toda sexta-feira na Igreja Eterna Aliança. A Igreja Eterna Aliança vai ser composta por crentes que, ao orarem, o Senhor atende. Amém, queridos? E nesse domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, nós temos culto de celebração com ceia na Igreja Eterna Aliança. Você não pode ficar de fora. Amém? Se você quer participar de uma célula, não sabe se tem célula perto da tua casa, manda uma mensagem para o 11 94760 5577. Se você perdeu algum horário do culto, quer uma informação específica a respeito de algum assunto relacionado à agenda da igreja, 11 94760 5577. Amém? Antes de nos despedirmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para receber a bênção apostólica. A bênção é apostólica não é porque eu sou apóstola, não, eu sou bispa. Amém? A bênção é apostólica porque a nossa igreja é uma igreja apostólica, uma igreja de missões. Todos nós somos missionários dentro da Igreja Eterna Aliança. Amém?
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus impetre a autoridade dada pelo Senhor Jesus sobre a sua vida, para você expelir espíritos imundos e curar toda sorte de doenças e enfermidades, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Todos digam amém e amém e aplauda ao Senhor. Queridos, nós temos uma eterna aliança e eu aguardo você na semana que vem às 15 horas para receber mais um ensino da série Missões, mais um episódio desse ensino em nome de Jesus. Um abração, um beijo no teu coração e até a terça-feira que vem. Tchau, tchau.